refletindo e o Senhor ministrava o meu coração. E o Senhor me mostrava tipos de pessoa dentro dos ministérios. E a minha pergunta hoje é: qual é a sua estatura? E digo isso não como medida física, mas medida espiritual. E o Senhor me mostrava alguns personagens. O Senhor primeiramente me levou a refletir sobre o personagem Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, a palavra do Senhor diz, pequeno como um anão. E esse homem, nós sabemos que ganhava a vida de forma fraudulenta, prejudicando outras pessoas. Mas quando ele foi ter com o mestre, pois ele queria ver o mestre passar, ele enfrentou toda uma multidão, ele subiu numa figueira brava e conseguiu chamar a atenção do mestre para si, a ponto do mestre olhar para ele e dizer: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar contigo. E grande foi a alegria desse homem de pequena estatura, que agora abre as portas da sua casa para receber a Jesus. E não somente recebe a Jesus, como ceia com ele. E não somente ceia com ele, mas também repousa ali durante toda uma noite com Jesus. Quantos dentro da casa de Deus recebem o reino de Deus com alegria, até chegam a ser transformados pelas novas do Evangelho, mas passam por toda a vida com a mesma estatura espiritual. Não conseguem atingir outros níveis de unção. E eu perguntava para o Senhor por quê? E o Senhor ministrava ao meu coração, porque dentro da casa do Senhor, muitos são anões espirituais, porque usam de fraude para com o seu próximo. Não aceitam ver o crescimento dos irmãos. Não sabem esperar o seu tempo. Muitos usando o púlpito como uma figueira brava. Muitos subindo aos altares para se sobressair, usando o altar de Deus para chamar a atenção, mas não a atenção de Deus, mas querendo chamar a atenção para si próprios. Quantos cheios de orgulho, de ego, dentro das igrejas e dos altares. Por isso não conseguem atingir os níveis de unção e passam por toda uma vida como anões, espiritualmente como anões, como Zaqueu. Porque Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu do velho homem, ele mudou de vida, ele restituiu as pessoas que ele prejudicou, mas passou pela vida sendo um homem de baixa estatura. E o Senhor também me levava a refletir sobre Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, ex-pescador de peixes, agora pescador de homens, discípulo do Mestre. Acompanhava Jesus em todo lugar que Jesus ia. Era um aprendiz do Mestre. Mas nós vemos um Pedro presunçoso, ignorante, violento, soberbo, marrento. Um Pedro que agia na ira, na carne e na emoção. Quantos sacando a espada para o seu próximo, dentro das igrejas, não conseguem se conter, vão para as redes sociais lavar roupa suja do ministério, envergonhando a obra de Cristo. Quantas vezes Pedro passou vergonha entre os discípulos, sendo repreendido por Jesus. Quantos envergonhando o Evangelho dentro das igrejas.
homens que andam com Jesus, que têm experiências com Ele, que são usadíssimos por Deus nas revelações, nas profecias, na palavra, fazem até mesmo libertações, mas quando se trata de embanharem suas espadas, preferem sacá-las, e isso publicamente, causando escândalo no meio do povo de Deus. Lamentável. E o Senhor me levava a refletir sobre a unção de alto nível de Paulo. A unção de Paulo chega a ser intrigante, chega a ser irritante. Tamanha unção e tamanha estatura espiritual desse homem. Um homem que tinha tudo para ser soberbo, arrogante, vaidoso, mas agora ele era apenas um discípulo de Cristo, que renunciou tudo, renunciou à sua própria carne, renunciou à sua vida sentimental, renunciou ao seu ego, o seu orgulho, a sua patente e o seu eu. Renunciou ao conforto, tudo por amor a Jesus. Um homem que levava a doutrina de Cristo de forma rígida. Um homem que chegou a dizer que tinha prazer, que se gloriava nas fraquezas, que tinha prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e até mesmo nas angústias por amor a Jesus. E quando Jesus disse para Paulo, o Senhor Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí nós podemos ter uma chave bíblica, uma chave sobre unção, sobre o alto nível de unção de Paulo. Paulo era um homem que, por onde andava, a palavra do Senhor diz que até sua sombra curava, tamanha unção. Seus lenços curavam, de tanta virtude e unção. Mas o segredo estava em saber sofrer por amor a Cristo, saber passar humilhações, perseguições, injúrias. Quantas vezes somos afrontados no ministério e a nossa carne grita, porque nós queremos imediatamente revidar, nós queremos imediatamente colocar tudo às claras, tirar satisfações, fazer com que a pessoa pague o que fez, fazer com que a pessoa seja punida. Quantos praticando o pecado da feitiçaria, fazendo orações contrárias, orando para prejudicar o irmão, pedindo para Deus punir, castigar o irmão, quando a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz: orai pelos vossos inimigos, abençoai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, oferecei a outra face, abençoai e não amaldiçoeis. Mas nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos as pregações, mas não praticamos. E quantos agindo como Pedro, defraudando como Zaqueu, como o velho Zaqueu, e usando os altares para chamar a atenção, mas não de Jesus, para chamar a atenção para si próprio, porque estão cheios de orgulho, de ego, estão cheios do eu. Precisamos ter a visão da águia, como Paulo. Precisamos voltar as nossas atenções
mais ao Evangelho das cartas de Paulo e olhar mais para o exemplo de Paulo, de Jesus, onde nos ensina a sermos humildes, mansos, a abrirmos mão da razão. Estão falando mal, deixe que digam, deixe que pensem, deixe que falem. Está sendo injuriada, está sendo perseguida, dói muito, mas é para o nosso crescimento. Muitas das vezes a gente pede, Senhor, eu quero subir de nível de unção, me dá mais unção, Senhor. Mas nós esquecemos que para você atingir esse nível, você vai ter que passar pelo processo dos discípulos e de Paulo, dos apóstolos, onde eles foram provados como a prata no fogo, como o ouro no fogo. E essa prova é dolorosa. Esses homens foram provados por Deus nas perseguições, nas humilhações, nas injúrias, nas privações. Passaram frio, fome, nudez, perigo, espada. E nós queremos a unção sem passar por nada disso. Não se esqueça, quando você for orar, ore, mas ore consciente. Peça ao Senhor, mas prepare os lombos, porque virá uma grande prova, uma grande luta, uma grande peleja, para que você consiga ser aprovado, para então receber um nível maior de unção. Não é de qualquer jeito, é no estreito, porque a palavra do Senhor assim diz, que o caminho seria apertado e a porta estreita, e são poucos os que acertam nela, porque são poucos os que têm a visão de Paulo, a visão da águia. E como diz aquele louvor, os que esperam no Senhor voarão com asas como águia. E nós precisamos, mais do que nunca, aprender a ganhar perdendo, aprender a subir descendo e aprender que tudo isso vai doer, mas nós vamos crescer. Fique com essa palavra. A paz do Senhor Jesus.